A natureza está cheia de cores, tons, nuances de uma beleza que fascina o homem desde o início dos tempos. Há muito aprendemos a utilizá-las. No Antigo Egito já eram usados pigmentos e colorações, como a rena, para realçar os cabelos e a beleza de homens e mulheres. Hoje, a Alnature coloca à sua disposição a linha de tinturas Naturicolor, numa grande variedade de tons. Antes de tudo, devemos nos lembrar de que a coloração é um processo químico que afeta a estrutura dos cabelos. O fio de cabelo é composto de 3 partes. A cutícula, parte mais externa, é a principal proteção do cabelo. Sua integridade pode ser afetada por vários fatores. O córtex, que constitui 70% da massa do fio, é responsável pela elasticidade e a resistência do cabelo, além de determinar seu grau de porosidade. Também sofre a ação de alguns agentes. A medula, parte mais central de pequena massa. Dicas: as pontas duplas são causadas pela remoção total da cutícula dos cabelos e precisam de cuidados especiais. A cor natural dos cabelos varia de acordo com o tipo e a quantidade de pigmento que eles contêm. Cabelos escuros possuem eumelanina, pigmentos granulosos que variam de preto ao vermelho escuro. Cabelos claros têm feomelanina, responsável por tons de vermelho claro a amarelo pálido. Já a tricosiderina, rica em ferro, garante a cor vermelha aos fios. Modificar a cor natural dos cabelos é um dos procedimentos mais comuns em salões. Mas para garantir os resultados esperados, é preciso entender que as cores se combinam e se formam pela incidência da luz. A escala de cores é composta, inicialmente, das cores primárias, vermelha, azul e amarela. As cores secundárias são formadas pela mistura de 2 cores primárias, laranja, roxa e verde. As secundárias e as primárias se combinam resultando em terciárias, acaju, bege e marrom. Estas nuances associadas aos tons fundamentais Naturicolor é que proporcionam uma grande variedade de cores para os cabelos. Por exemplo, se você precisa de louro escuro vermelho acobreado, a cor fundamental é a número 6. Para as nuances, temos os números 6, vermelho, e 4, cobre. Outro exemplo: louro vermelho vermelho ou louro vermelho intenso. 7 do tom fundamental, louro. 6 da primeira nuance vermelha. 6 para a segunda nuance vermelha ou louro vermelho intenso. Nome fantasia Naturicolor Malagueta. E também castanho claro, acaju, irisado. 5 do tom fundamental, castanho claro. 5 da primeira nuance acaju e 2 da segunda nuance irisado. Nome fantasia Naturicolor Terra Natural. Tal nomenclatura se aplica à maioria das marcas de tintas para cabelos. A tintura é um produto químico que modifica a cor a partir de ativos específicos. São eles: agente alcalinizante, responsável pela abertura da cutícula para que os elementos cheguem ao interior do fio. Agente oxidante, quem ativa os pigmentos que desenvolvem a cor no fio de cabelo. Pigmentos, que podem ser permanentes, semipermanentes e temporários. As tinturas são classificadas de acordo com o pigmento que contém em sua formulação. Tinturas temporárias contêm pigmentos de estrutura molecular grande e se fixam na cutícula. São produtos que saem na primeira lavagem. As semipermanentes possuem pigmentos com estruturas grandes e pequenas. Parte deles atravessam a cutícula, parte fixam-se nela. Resistem de 4 a 6 lavagens. As tinturas permanentes possuem pigmentos compostos de moléculas pequenas que ultrapassam a cutícula. Dicas: tinta não clareia a tinta.
é fundamental escolher o produto mais adequado ao tipo de cabelo, à necessidade e às preferências de seu cliente. Por isso, o primeiro passo é a análise dos fios. Além de uma boa conversa, esses passos vão ajudá-lo a conseguir um belo resultado. A escolha do produto certo também é muito importante. Além da linha Naturicolor, a Alnature oferece produtos elaborados especialmente para a manutenção da cor dos cabelos, maciez e brilho. O primeiro procedimento que veremos é o clareamento. Em primeiro lugar, faremos a análise do tipo e dos fios de cabelo. Trata-se de um cabelo virgem, com tons na altura de 5, castanho claro, e 6, louro escuro, e as pontas queimadas de sol. O objetivo é igualar os tons. Para o clareamento, misturamos uma parte de pó descolorante com 2 de água oxigenada 30 volumes e aplicamos primeiro nas pontas. Após uma pausa de 15 minutos, é feita a aplicação no restante do cabelo e aguardamos mais 10 minutos. Após o enxágue, aplica-se uma ampola de reestruturador. Passados 3 minutos, enxaguamos e retiramos o excesso de água. E atenção! O clareamento também poderá ser feito diretamente com as tintas 12 ou 12.1, mais oxidante de 30 ou 40 volumes, quando o cabelo for natural, e o tom base for a partir de 5, castanho claro. Esta técnica é aconselhada em situações de cabelos danificados, onde se pretende realizar mechas ou luzes. Na coloração. Neste caso, misturamos o tom 12.1, blondíssimo acinzentado, com água oxigenada 20 volumes, na proporção de 1 para 1,5. Aplica-se em todo o cabelo, começando pela nuca. Após uma pausa de 25 minutos, enxaguamos e aplicamos uma ampola de semi de lino, deixando agir de 3 a 5 minutos. Em seguida, enxaguamos e secamos. Dicas: evite tingir cabelos com Henné, com aplicações recentes de rena, que receberam tinturas com sais metálicos ou outros procedimentos químicos como alisamentos e permanentes. A análise dos fios revela cabelos com raízes na altura de 1,5, castanho claro, comprimento 7,35, louro dourado a caju, e pontas 9, louro muito claro. Temos que igualá-los. Iniciamos com a limpeza de cor ou decapagem. Misturamos pó descolorante com água oxigenada 40 volumes e shampoo brilho intenso em partes iguais. Aplicamos em todo o cabelo. Após uma pausa de 15 minutos, é feita a aplicação no restante do cabelo e aguardamos mais 10 minutos. Após a aplicação, enxaguamos e aplicamos uma ampola de reestruturador. 3 minutos depois, enxaguamos novamente, retirando o excesso de água. Passamos então à correção de cor. Misturamos a tintura 9.3, louro muito claro dourado, com água oxigenada 10 volumes, na proporção de 1 para 1,5. Aplicamos em todo o cabelo e enxaguamos após uma pausa de 40 minutos. Aplicamos então uma ampola de semi de lino e deixamos agir de 3 a 5 minutos. A seguir, enxaguamos novamente e secamos os cabelos. Para a coloração, misturamos a tinta 6.66, louro escuro vermelho intenso, com 0.66, tinta corretiva vermelha e água oxigenada 20 volumes. Aplicamos em todo o cabelo, deixando reagir por 40 minutos. Após o enxágue, aplica-se mais uma ampola de semi de lino,
deixando-a agir de 3 a 5 minutos. Enxaguamos e secamos normalmente. Dicas: massagens suaves no fio de cabelo durante o início da ação da tintura ajudam a fixar os pigmentos. Cobertura de brancos. Neste caso, o diagnóstico é de cabelos grisalhos, com 80% de fios brancos na frente e 50% na parte de trás, com raízes de 4 centímetros. O tom dos cabelos é 5, castanho claro. Faz-se necessária a pré-pigmentação, aqui realizada com um tubo de tinta 6, louro escuro, que misturamos com água oxigenada de 10 volumes na proporção de 1 para 1,5. Pausa de 10 minutos. É importante lembrar que não é necessário enxaguar nem retirar o excesso antes da próxima aplicação. Na raiz, onde foi feita a pré-pigmentação e que ainda contém a tinta 6, aplicamos um tubo de 6,7, louro escuro marrom, com água oxigenada de 20 volumes, com pausa de 40 minutos. Para o comprimento e as pontas, foi feita uma mistura de um tubo de 6,7, louro escuro marrom, com água oxigenada de 20 volumes e 1/3 de 0,44, tinta corretiva laranja. Após a aplicação e a pausa de 40 minutos, enxaguamos e aplicamos uma ampola de semidilino, que deve agir de 3 a 5 minutos. Enxaguamos e secamos normalmente. Dicas: a cor fantasia não cobre fios brancos. Para tal, deve-se usar um tom fundamental. E atenção! Outra alternativa para cobertura de branco é a utilização direta das tinturas intensas Naturicolor como 4.00, 5.00, 6.00, 7.00 e 8.00, pois estas tinturas possuem pigmentos especiais. Quando utilizar a pré-pigmentação ou as tinturas intensas? Quando se tiver cabelos com um percentual alto de brancos e seja necessária uma correção de cor, recomenda-se pré-pigmentação. E as demais situações, pode-se usar as tinturas intensas. Mais uma dica importante para você é a seguinte: quando os cabelos apresentarem um reflexo muito intenso em um tom não desejado, basta recorrer à estrela de cores e utilizar a cor oposta à do reflexo. Por exemplo, um cabelo muito irisado, roxo, poderá ser corrigido com a nuance dourada, amarelo. Reflexos mate, verdes, podem ser neutralizados por vermelho e vice-versa. Com todas estas dicas e os produtos Naturicolor, você vai proporcionar a seus clientes resultados belíssimos, com brilho, cor e luminosidade inigualáveis. Naturicolor, a arte e a ciência da cor.